a live e a gente não chegou nem a 10 mil likes, então dá o like aí. E a galera que tá no Spotify, obrigado por estar ouvindo a gente aí também. Wilker, sua pergunta. 3 minutos. Vamos lá, engraçado que ele disse que eu não consigo responder nada vindo da boca do cara que foge de todas as perguntas que eu faço e provavelmente vai fazer agora num contexto mais específico que ele vive atualmente, que é a pós-graduação. Você é doutorando, né, em serviço social. E esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje dentro do ambiente acadêmico universitário, é a pós-graduação. A inacessibilidade para pessoas que não se coadunam ao status quo, pensamento dominante de esquerda. Só para contextualizar, a pós-graduação se configura como o mestrado e doutorado, pós-doutorado, uma via de regra, é isso. A gente tem um ensino ali de como construir um material acadêmico que vai servir de base para os ensinos futuros que vão basear graduações. É basicamente isso que eu estou lendo para vocês aqui, que compõe a ementa. Isso se produz lá no âmbito da pós-graduação. Aí a gente tem essa configuração tão subjetiva na forma de acesso, que eu vou ler o edital para vocês aqui do curso do próprio Jones, que impossibilita que qualquer pessoa que não seja vinculado a esse pensamento dominante lá, ingresse no curso. Olha só para vocês verem o nível aqui do que é o edital do curso de Serviço Social, da pós-graduação em Serviço Social, que o Jones está fazendo lá na Federal de Alagoas. O edital, ele prevê lá no item 5, os critérios para admissão ao programa de pós-graduação. O quadro 2 desse item mostra que são 4 etapas que comporão os critérios avaliativos ali para selecionar os aprovados. A etapa 1 é a homologação da inscrição. A 2 é a análise do projeto de dissertação tese pela banca. A 3 é a entrevista oral dos candidatos aprovados nas etapas anteriores. E a 4 é a análise do currículo do candidato. Vocês notaram uma coisa importante aqui? A falta de critérios objetivos, tipo uma prova escrita, é um projeto de dissertação na amizade ali, né, num tema que eles chamam de capacidade docente, que você tem que se vincular ali a linha de pesquisa com base na capacidade docente, que são temas ali pré-designados já, que são de esquerda. Isso não vai dar tempo para contextualizar para vocês nesse meu momento agora, mas eu vou terminar no final. Vocês vão ver que é um nível de esquerdismo, parecido, na verdade, com aquela ementa que eu apresentei para vocês de introdução à sociologia, que é impossível qualquer pessoa que produza conhecimento em um sentido distinto desse, ingressar nessa pós-graduação. Então, quem que vai entrar? Só as pessoas que já estão alinhadas a esse pensamento. Como que a gente vai ter uma produção que divirja disso? Respeitada no âmbito da academia, analisada pelos pares? Os pares são de esquerda. Eu vou mostrar para vocês quem compõe essa banca aqui. Não é o CESP, não é o SEBRASP, não é a FGV. São os professores do departamento. Me diz se há justiça nisso. Há justiça nisso, Jones? É possível alguém que pensa diferente disso ingressar num curso de pós-graduação como esse? 5 minutos, Jones. Gente... Ele acabou de reclamar que são os professores da pós que compõem a banca da pós. Mas todo programa de pós-graduação são os professores do programa de pós-graduação que compõem a banca. Normalmente tem rodízios, né? Porque o número de professores é muito maior na pós do que o número de professores que compõem a banca. Mas os professores que dão aula na pós-graduação é que compõem a banca de pós-graduação. Os modelos de aprovação do mestrado e doutorado, os departamentos eles têm autonomia. Então, alguns departamentos têm provas, outros não. Eu fiz serviço social, mestrado na UFPE. Lá tinha prova e análise de projeto. Na UFAL não tem prova. Tem só análise de projeto e defesa do projeto. Não é dissertação, é um projeto de doutorado, Wilker. Você escreve um projeto de doutorado, tem um edital com as regras, o projeto é avaliado e depois você defende. Se você tiver algum problema com a avaliação, você entra com recurso. Tem no edital todos os critérios formais que o projeto precisa atender. Só atender os critérios formais que você é aprovado, Wilker. E aí, veja, gente... ele vai passar a noite inteira com isso. Veja, serviço social é um curso historicamente mais à esquerda no Brasil. Isso é um fato. Se ele for pegar, por exemplo, a ementa dos cursos de pós-graduação na economia, vai estar lá um bocado de autor neoclássico. Aí a universidade é toda liberal. Por quê? Porque nas pós-graduação de economia, você lê um bocado de autores neoliberais. Isso... Enfim, é muito difícil. E aí eu peço, mais uma vez, para você que é uma pessoa de direita, para você avaliar
seriedade desse sujeito. Veja, esse sujeito que quer ser deputado para ficar mamando nas tetas do Estado, ganhando dinheiro, nunca deu um dia de serviço público, nunca fez nada pelo povo, nunca fez nada pela educação e, a partir de falsa polêmica, tá querendo virar deputado para mamar no dinheiro público e chega aqui, não tem capacidade de falar nada sobre educação. Mas vamos falar sobre os problemas concretos. Já que você falou sobre a escola, né, os problemas de educação de base, veja qual é a situação no Brasil. São tantos dados que eu, inclusive, trouxe aqui anotado. Veja, 42% das escolas brasileiras não possuem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. 46% das escolas brasileiras possuem inadequações aparentes nas entradas e nas salas de aula. 79% das escolas brasileiras possuem inadequações nas condições de limpeza. Mais de 7% das escolas não possuem fornecimento regular de água e mais de 66% das escolas foram observadas inadequações aparentes no armazenamento de alimentos. Né? Além de que 63% das escolas não têm sala de leitura, 88% delas não têm laboratório ou sala de informática e 80% não disponibilizam de equipamentos de informática aos alunos, inclusive internet. Veja, essa é a situação da escola brasileira. A escola brasileira não tem água de verdade, sabe? Não tem banheiro. Vários problemas. Inclusive, há uma tendência no Brasil de pegar uma escola com a infraestrutura precária, dizer que é uma escola de tempo integral, colocar o aluno lá o dia inteiro, que não tem nem água para tomar banho. Então tem problemas básicos, por exemplo, as meninas quando estão menstruadas não tem água no banheiro para trocar o absorvente, né? Não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem biblioteca, não tem sala de informática. Professores trabalhando em 2, 3 turnos. Problemas na merenda. Em Pernambuco, meu estado, o ano inteiro, 2024, teve problemas com a merenda, inclusive situações de alunos passando mal comendo a merenda. Fora coisas meio mal cheirosas, que é, por exemplo, Pernambuco, Roberto, é um estado pesqueiro. Tem 40 mil famílias que vivem da pesca artesanal em Pernambuco e o governo do estado compra o pescado que serve para os estudantes em Santa Catarina. Que história é essa, sabe? Vários protestos ano passado em Pernambuco em defesa da merenda. Esse ano atrasou a entrega do kit escolar em Pernambuco. Então os alunos começaram as aulas, não tinha farda, não tinha caderno. Esses são os problemas concretos da educação. São os problemas que nossas crianças e adolescentes passam o dia inteiro. Sabe? Essa é o que preocupa os pais e as mães do Brasil. Aí você vem para um debate sobre educação, o sujeito ele tá dizendo assim, mas no programa de pós-graduação do Jones Manuel, quem faz a banca são os professores. É claro, como é na maioria dos programas de pós-graduação do Brasil inteiro. É inacreditável. De verdade, Will, que eu teria vergonha. Tu tá nível capureso, já tu pergunta se eu tenho um relacionamento aberto. É um negócio vergonhoso. Próxima vez que eu voltar aqui e conversar de novo com o Padre Fábio vai dizer de novo, aquele menino ali passou uma vergonha. Porque é inacreditável, de verdade. Eu tô suplicando para ver se você consegue falar algo útil sobre a educação brasileira, além desse espantalho. Ei, tem marxismo, tem comunismo em todo lugar, pelo amor de Deus. 2 minutos, Wilker, sua réplica. Já dizia o sábio que a prepotência e a arrogância precede a queda, né? Então, é a postura que ele resolve adotar. A minha é de humildade, é de apresentar a realidade com base na minha perspectiva, que é silenciada dentro desse âmbito universitário mesmo. Só que, chegando ao mérito da questão aqui, porque vocês estão vendo o comportamento de ambos, né? Ele diz que é padrão ter professores numa banca de pós-graduação. Realmente, é disso que eu estou falando. O problema está aí. Um dos principais problemas, foi assim que eu abri minha fala, está na pós-graduação nesse sentido de produção acadêmica, que a gente tem essa inviabilização de quem pensa diferente. Chegar lá, entrar lá. Não é óbvio isso? Eu não li para vocês aqui. Talvez nem dê de ler o resto, porque eu tenho que tratar do óbvio aqui, né? Como que deveria ser? Essa que é a questão. Estou apresentando uma solução. Um concurso público. Porque a modalidade de administração pública para você ingressar em qualquer coisa deveria ser aos moldes de um concurso público. Por isso que eu citei aqui o CESP, a FGV, porque geralmente é assim um concurso público, né? Você pega uma banca de fora, tecnicamente imparcial ali, que vai fazer uma avaliação de alguém que vai ingressar, por exemplo, no governo federal, no Ministério da Economia. Você acha que se você colocasse os membros lá, os funcionários do Ministério da Economia, ia acontecer o quê? Fechada, igual é nos programas de pós-graduação, e por isso muitas pessoas lá, como o Jones, estão lá. Não necessariamente, não vou nem fazer um juízo de mérito, porque eu não li nada dele, mas não necessariamente é por causa da sua capacidade, porque não dá para avaliar objetivamente. Você está entendendo? E aí ele diz também, querendo me atacar na subjetividade aqui, que eu nunca cumpri um dia de serviço público. Você já cumpriu em quê, Jones? Porque eu servi por 8 anos o Exército Brasileiro.
paguei muita flexão lá. Você fala também sobre capacidade física, né? Depois a gente pode pagar umas flexões aqui, ver quem faz mais, né? Mas 8 anos de serviço na caserna. Você já cumpriu algum servindo o seu país? Esse é o meu histórico. É bizarro, né? Você ter que ouvir assim de um cara como o Jones, que fica propagando comunismo aí nas universidades, na web, né? Falar sobre alguém que já ralou tanto como eu. 5 minutos, Jones. Não, sua pergunta, desculpa, sua pergunta. Tá. 3 minutos pra você perguntar. Foi bom. Gente, assim, eu tô um pouco chocado. O Will, ele acabou de me chamar pra pagar flexão, ele quer ver meu braço. Enfim, vamos tentar aqui manter a seriedade em respeito a você que tá acompanhando esse debate. Veja, um dos problemas que a gente tem no Brasil... Pronto, aliás, antes de entrar na pergunta, tem uma coisa muito importante. O Will, ele acabou de confundir um concurso público para assumir um cargo público com a seleção de pós-graduação. Gente, são regimes jurídicos diferentes. Um pós-graduando, ele não é um funcionário público, ele é um pesquisador. E a entrada nesse programa de pós-graduação está submetida tanto ao regimento da universidade quanto ao regimento da pós. O regimento do programa de pós-graduação, ele se adequa ao regimento da universidade. Então, sim, gente, é diferente a entrada num programa de pós-graduação e um concurso público para ser trabalhador da Petrobras, para ser trabalhador do Ministério do Planejamento, para ser trabalhador da Caixa, do Banco do Brasil. Quando você vai fazer um concurso público para trabalhar no Banco do Brasil, sim, é uma banca que faz a prova, não é o próprio Banco do Brasil. Mas são coisas diferentes, Wilker, pelo amor de Deus, sabe? Aliás, é comum nos programas de pós-graduação em doutorado não ter prova, ter análise de projeto e defesa do projeto. Isso não é uma anomalia, isso é comum, enfim. É até surreal tá tendo que explicar isso, mas é bom que o Wilker tome uma aula sem atrapalhar a aula, né? Wilker, vamos ver se você está preocupado realmente com a politicagem. Veja, o Brasil tem eleições a cada 2 anos, né? Os professores da rede básica do país, a cada 2 anos eles sofrem um constrangimento muito grande. Por quê? Está crescendo o número de professores em contratos precários e não em concurso público. O professor em contrato precário, a média é um contrato de 1 ano ou 2 anos e que ele não tem estabilidade, ele não tem plano de cargos e carreiras, ele tem salário menor, ele pode ser demitido a qualquer momento, ele fica sob pressão permanente para ver se o contrato vai ser renovado ou não. O que acontece em cada eleição? Né? O político do momento, o governador, o prefeito, obriga os professores a fazer campanha, querendo ou não, porque se não fizer campanha, depois o contrato não é renovado. Hoje o Brasil, e em todo o país, tem mais professores em contrato precário do que em concurso público. O que é que você acha da situação? O que é que você tem a dizer? O que é que você tem a propor para mudar essa situação? Porque quem é professor e professor e está assistindo, tenho certeza que já passou na sua vida, em algum momento, pela situação de ser obrigado a contragosto a fazer campanha eleitoral para alguém, porque infelizmente não tem a estabilidade, não tem a segurança do emprego. Inclusive, Wilker, não pode nem sequer denunciar um caso de corrupção, por exemplo, na escola. Porque se você não tem estabilidade, se você denuncia, você cai. O contrato você é botado para fora. Então prejudica tudo o desempenho do trabalho docente. Qual é a sua proposta, a sua ideia para enfrentar a questão? 5 minutos, Wilker. Antes de a gente chegar nesse aspecto, a gente tem sempre que voltar ao óbvio, porque o Jones só trabalha com sofisma, distorção da realidade. Ele faz parecer um argumento verdadeiro de que a natureza jurídica é distinto de um processo de seleção para um programa de pós-graduação no âmbito da administração pública, como para qualquer outra coisa no âmbito da administração pública. A gente precisa esclarecer esse fato que é óbvio para qualquer estudante de direito de concurso público, não precisa estar nem na faculdade, você já tem um conhecimento disso, que é o artigo 37 da Constituição Federal. São os princípios da administração pública, cujo um deles é impessoalidade, publicidade. A gente precisa ter o máximo de técnica, é a conjunção do que esses dois termos, esses dois princípios querem no final das contas. Da imparcialidade e técnica para que a gente possa ter a seleção mais imparcial possível. É basicamente isso. Então, por exemplo, no âmbito universitário, a gente não tem o Sebrasp aqui no âmbito da UNB fazendo a avaliação para o vestibular da própria UNB? Eu acho que né? Deveria então ser os professores, né, dos departamentos respectivos, já que a lógica é essa.
Olha que lógica mais distorcida da realidade dentro do próprio âmbito que ele está querendo trazer como distinto, né? Que é o universitário. Você sabe por que que o programa de pós-graduação tem isso? É por causa daquela distorção importante que eu falei que é a base de todos esses problemas que vai dar no ciclo. Desde quem vai ser docente, desde a perseguição na graduação, quem entra ou não no programa de pós-graduação, que é a autonomia administrativa da universidade, artigo 207 da Constituição Federal. Ela pode fazer basicamente o que quiser. Isso é um absurdo. Toda a administração pública, tenha noção disso, toda a administração pública, inclusive a presidência da república, né, poder executivo, cheio de poder, né, na teoria, não tem autonomia administrativa para fazer o que quiser. Vocês estão vendo o nível? A universidade pode fazer o que quiser administrativamente. Tipo, vou ter que falar de mim novamente, porque demonstra essa realidade também. Me perseguir com base em nada, deturpando toda a realidade do que é o processo administrativo que ela própria estabeleceu em norma. Então, esse é o problema base que eu estou falando aqui. E o nosso guerreiro pediu para eu não pediu para eu desenhar, então não vou desenhar. Eu acho que ele já entendeu, né? Que é essa questão de mérito da autonomia administrativa, educacional, que permite toda essa bagunça. Então, como eu estou com tempo, eu vou terminar de ler aqui o edital do nosso nobre Jones aqui, para vocês verem o nível da deturpação que é. No item... Deixa eu só me reencontrar aqui, que no item 5.1 é estabelecido que essa comissão avaliadora será composta por 4 docentes do próprio programa de pós-graduação para o qual o candidato está se submetendo e apenas um externo de outro curso. Vocês estão vendo? Os orientadores do programa de pós-graduação vão fazer a avaliação dos candidatos que vão entrar para eles orientarem. Vocês acham que corre o risco de ele colocar alguém que ele não gosta lá? Vocês lembram, né, que eu li aqui que um dos critérios é entrevista. Primeiro você avalia o projeto de dissertação ou tese, que um é para mestrado e outro para doutorado, e aí depois tem o quê? A entrevista. Essa avaliação vai ser subjetiva ou objetiva? Mas pelo amor de Deus, né? Tem nem como fugir dessa realidade aqui. E aí, diante disso, a gente tem as grandes teses e dissertações que são produzidas lá, né? Olha só o nível, antes disso, né, vinculado à linha de pesquisa. Eu vou ler a linha de pesquisa para vocês do serviço social lá. Direitos, movimentos sociais, relações de exploração agrária, urbana e de opressão. Essa é a linha de pesquisa que você tem que se submeter seu projeto para pesquisar lá dentro. Só que a esquerdismo não é. Então já seleciona, não é só pessoas de esquerda para estar lá. Mas aí falando aqui sobre as teses e dissertações produzidas, olha elas aqui, ó. A subordinação da agricultura ao capital. Fundamentos da subordinação do trabalho ao capital. A pobreza no contexto da sociabilidade capitalista. Capitalismo monopolista, produção e reprodução da violência. A relação do suicídio com o trabalho na sociedade capitalista. A violência no capitalismo contemporâneo, uma expressão de alienação humana. Vocês estão vendo o nível disso aqui? Está sendo produzido nessa linha de pesquisa que é impossível produzir alguma coisa distinta, algo distinto que seja, que não seja, na verdade, de esquerda, não vou nem dizer que seja de direita, que não seja de extrema esquerda radical vinculada ao comunismo, né? Tá sempre criticando o capitalismo. Vocês viram aqui, né? O suicídio, o trabalho no capitalismo, a opressão e o capitalismo. Meu Deus, a realidade está aqui para quem quiser enxergar. É impossível alguém de direita, alguém que não pense com uma hegemonia de esquerda na universidade, entrar num programa de pós-graduação e futuramente poder ser docente. Segunda vez que ele passa o tempo, viu? O Robertinho, ele é tendencioso. Ele é tendencioso. Mas vamos lá. 4 segundos, mano. Não, já tá falando besteira para não falar demais. Bora nessa. Liberei meu tempo, por favor. 2 minutos aí, Jones. Tá. Ô, gente, o Wilker, ele ficou conhecido por gravar aulas, né? E aí, gravando aula, constrangendo professores, editando depois, ele até parece um pouquinho inteligente. Eu esperava, inclusive, mais sagacidade, mais capacidade de raciocínio rápido e tal. No ao vivo, como não dá pra editar, a gente vê quem é o Wilker Leão. Ele fica falando dele e tal. Ele comete uns absurdos. Ele falou agora do vestibular. Gente... Antes do Enem, era comum cada universidade ou ter sua própria instituição para organizar o vestibular ou contratar instituições de fora. Tipo, na UFPE, antes do Enem unificar, era a Covesta que fazia o vestibular, na USP e tal.
O vestibular é diferente do ingresso em pós-graduação. São modalidades de ingresso diferentes. Sempre foi assim no Brasil. É assim, inclusive, na maioria das universidades do mundo inteiro. O programa de pós-graduação organiza sua modalidade de ingresso. Não tem nada de errado, não tem nada de absurdo. E sim, alguns programas de pós-graduação têm tendências para lá e para cá. Já acabei de citar para vocês, se você pegar em mente dos programas de pós-graduação da economia, a maioria são liberais. E aí, isso é um problema? Eu quero combater os programas de economia? Não, pô. Deixa a galera fazer o trabalho, a pesquisa, e a gente vê o que é bom, o que é ruim, o que é útil, o que não é útil para pensar os problemas do Brasil. Aliado a isso, reparem, na primeira pergunta que eu fiz sobre ciência e tecnologia, o Wilker citou o bordão liberal, que aparece na mídia, que é assim, o Brasil não produz ciência e tecnologia porque investe muito na universidade e pouco na base, na educação de base. Ele não consegue falar nada sobre educação de base. Eu citei a situação das escolas aqui, ele não respondeu, ele não comentou nada. Eu citei a situação de professores que são assediados, Wilker, aí é de verdade, por prefeitos e governadores para fazer campanha porque tem contrato precário. Tu não respondeu nada, tu não comentou nada. Sabe, é impressionante. Até teu público tá ficando decepcionado com isso. Wilker,